Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Todo Dia. Hoje falaremos sobre como estabelecer limites. Você tem dificuldade em estabelecer limites com algumas pessoas, com algumas regras? Você tem dificuldade em falar não para a sua amiga, para seus parceiros, para outras pessoas? Então falaremos um pouco sobre isso para vocês entenderem e aprenderem a colocar limites nessas situações, nessas pessoas também. Porque é preciso você também começar a priorizar as suas vontades e não somente as dos outros, né? Exato. E estabelecer limites é você ensinar o outro, né, como ele deve te tratar. Porque, por exemplo, quando a gente coloca o limite, é como se a gente colocasse até onde aquela pessoa pode ir, uma linha que não deve ser cruzada. Porque nós temos alguns limites que somente nós vamos entender. Só que aí acaba que muitas vezes vem pensamentos de se eu disser não pra fulana, eu vou ser uma pessoa horrível. Se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa má. Então, assim, muitas vezes nós temos esses pensamentos como se nós fôssemos a pessoa mais horrível do mundo e como se a gente tivesse que estar sempre ali disponível, né? Sempre suprindo as necessidades do outro, sempre ajudando. E que é claro que isso é muito importante, dar apoio, dar suporte, mas muitas vezes tem pessoas que elas olham mais pro outro do que pra si, então elas esquecem do que faz bem pra elas. Às vezes elas vão contra os seus próprios valores para agradar a outra pessoa. Então, quando a pessoa não estabelece limite, ela acaba entrando nessa de agradar o outro, né, do outro ser mais importante que ele mesmo. E é muito importante estabelecer limites. E acaba que você vai anulando você, né? Porque está sempre doando para o outro e você fica sobrecarregado, né? Muito cansado e desmotivado em alguns sentidos. Vamos dar o exemplo aqui do relacionamento. Você sempre diz sim pro seu parceiro, eu faço tudo o que ele quer. E de uma certa forma, para ele é sufocante, né? Pra pessoa é sufocante e pra você também. Você fica cansada. Pro seu chefe, né? Você pode fazer isso, ficar um pouco mais tarde. Quando é algo esporádico, tudo bem, né? Mas porém, quando é algo que tá sempre acontecendo, isso aí já não é legal pra você, né? Porque você tem outros compromissos no seu dia a dia, não somente o seu trabalho. E acaba que sobrecarrega muito a sua área, né, profissional, e as outras áreas ficam anuladas. Então é importante você estar dizendo não posso, eu tenho outro compromisso. Ou para aquela sua amiga que sempre está ali querendo que você dê atenção para ela, mas você tem outras pessoas, outras prioridades na sua vida. Então, às vezes é muito difícil falar esse não, às vezes a palavra não também para outra pessoa soa como você não gosta dela, como você não se importa com essa pessoa, porém você precisa também olhar para você, dizer sim para você. Porque quando você diz não pro outro, você diz sim pra você. Exato. E é importante ter esse equilíbrio, né, do que você dá, do que você recebe, dos momentos ali que você estabelece essa linha não ser cruzada, porque o estabelecer limites é basicamente você, assim, dizer o que você precisa, né, olhar para suas necessidades, de ver o que é importante para você, né, e dizer isso de uma forma assertiva, né? Então tem pessoas que elas acabam que têm tanta dificuldade de dizer não, que elas vão realmente se perdendo, se anulando, como a Tamires diz. Ou é aquela pessoa a salvadora da pátria, aquela que vai fazer tudo. Agora sim, se você for aquela pessoa que sempre vai resolver todos os problemas, o que sobra para o outro fazer? Será que isso não vai te sobrecarregar em algum momento? Ou talvez até já esteja sobrecarregada? Então, a questão do estabelecer limites é uma forma de se proteger para não acabar se sobrecarregando, não acabar pegando problemas que talvez nem sejam a sua responsabilidade. E muitas vezes, uma crença que tem papel central na dificuldade de estabelecer limites, de dizer não, é tanto o medo, né? O medo de ser uma pessoa má, mas também o medo de ser rejeitada. Então, talvez se eu deixar de fazer isso, fulano vai me amar menos, por exemplo. Só que assim, quando a gente fala de uma relação equilibrada, é importante que tenha esses limites, até para você se conectar consigo mesma. Por exemplo, o que eu aceito, o que eu não aceito, né? Porque tem pessoas que elas não gostam tanto da gente. Muitas vezes tem pessoas, infelizmente, que gostam do que proporciona, o que o outro faz com que eu sinta, por exemplo, o que o outro faz pra mim. É uma relação cômoda, a pessoa faz as coisas, eu nem preciso fazer nada, né? Então é muito bom, é muito confortável. Então tem pessoas que, infelizmente, elas gostam dos favores
valores que você faz pra ela. O que você tem a oferecer, né? Sim, e assim, acaba que isso traz um desequilíbrio muito grande pra relação, né? E a pessoa tá ali se matando, se sacrificando pra conseguir fazer algo que talvez nem era da responsabilidade dela, talvez o outro deveria também estar fazendo, estar agindo. Mas se você talvez não der esse espaço, ou deixar claro que isso me magoa, isso me chateia, vamos fazer diferente, a pessoa talvez vai se acomodando, as duas, né? A pessoa que não estabelece limites, ela vai se acostumando, por mais que aquilo ali fere, por mais que aquilo ali faz mal pra ela, e a outra pessoa, ela começa a ficar acomodada. Inclusive, talvez se o outro resolver mudar, então, por exemplo, a pessoa começa a estabelecer limites, a outra pessoa pode achar ruim, pode ficar chateada, pode ficar brava, porque ela estava acostumada com aquela pessoa que ia ali e resolvia todos os problemas para ela, que ela não tinha que se preocupar com nada. Mas a frustração do outro não é da sua responsabilidade. E você não tem como controlar isso, né? Controlar o externo. E essa questão de impor limites está ligada à autoestima também. Sim. Que a autoestima não é somente a questão externa, né? Estética. Está ligada também à questão dos seus valores, da sua confiança, né? Então, por que eu não estou impondo limites nessas pessoas, nessas situações? Porque é igual a Bianca disse, às vezes a pessoa está se sentindo tão insegura, tá se sentindo tão ruim com ela mesma, que ela acaba cedendo para os outros o que ela espera do outro, a retribuição. E nem sempre essa retribuição você vai conseguir, porque você não tem como depositar no outro o que você espera, né? Então é importante você reconhecer o que eu mereço, o que essa pessoa, ela gosta mesmo de mim, isso cabe a mim a fazer isso também. Então analisar todas essas situações, né? Também, claro, gente, não é dizer não sempre, né? É a questão de medidas, de estar assim no equilíbrio, né? Eu posso ajudar essa pessoa, posso servir essa pessoa neste momento? Posso, então tudo bem, eu faço isso. Mas se eu não posso, se eu tenho outros compromissos, se eu tenho outras prioridades, então, fulano, sinto muito, neste momento não posso te ajudar nessa situação, mas em outro momento eu posso te ajudar. E em vários momentos assim da sua vida, se você começar a se doar tanto, ficar só doando, como eu já disse antes, vai chegar um... Pode continuar. Quando a pessoa começa a ficar sempre doando, né, chega um ponto que ela tem um desgaste emocional muito grande. Então é importante também dizer não, né, igual eu já disse, impor esses limites, não posso neste momento, estou priorizando outras coisas, né, e é o equilíbrio. Às vezes, em alguns momentos eu posso dizer sim, e em outros momentos não. É simples, mas também é difícil, Na né? prática é realmente difícil. Nós temos crenças ali, alguns pensamentos que vão nos dificultar, né? Dificultar com que esse processo aconteça. Por exemplo, fulano não vai me amar mais, né? Então tentar parar e pegar esse pensamento, mas será que isso é tão ruim assim? Será que qual que é a evidência que eu tenho que isso vai acontecer? Será que eu não posso estar sem querer exagerando um pouco, né, nesse tipo de reação? Será que eu dizer não para um favor vai fazer com que ele pare de me amar mesmo? E mesmo que a pessoa talvez fique chateada ou que ela estranhe, porque pode ter uma certa estranheza pelo fato da pessoa talvez ser acostumada, será que isso é bom ou ruim? Será que o que seria mais saudável para a relação? Porque quando a gente fala de tanto você estabelecer seus limites e respeitar os do outro também, isso contribui para uma relação saudável. Então, quando isso está equilibrado, é bom para os dois lados, não é somente para você, é para os dois lados. Então é muito importante pegar esses pensamentos, às vezes questionar mesmo, mas será que é tão ruim assim? Olhar os benefícios que você vai ganhar tendo impondo esse limite, de você ser livre, de expressar o que você quer, as suas necessidades, porque elas também são importantes, né? E quando você vai desenvolvendo, no início é realmente bem difícil, então tenta começar com pequenos limites ali, o que você acha que consegue, e com o tempo você vai ali subindo um pouco, por exemplo, o que eu tenho menos dificuldade, mas eu acabo fazendo, vamos supor que é dentro de casa, né? Então eu faço muitas tarefas, não peço ajuda, sempre falo que eu posso, então eu vou tentar falar que eu tô meio sobrecarregada, se a pessoa pode me ajudar.
Agora vamos pegar aqui que no trabalho é o ambiente mais difícil. Então vamos deixar o trabalho para depois, ou criar pequenas metas mesmo. No trabalho. Então já que tá me afetando muito, qual que é o pequeno limite que eu posso estabelecer? Né? Para você ir caminhando, né? Fazendo uma lista hierárquica do que você tem mais dificuldade para o que você tem menos dificuldade. E vai começando do que você tem menos, para você ir conseguindo fazer. Porque também, se você estabelece uma meta de estabelecer limites, né? De impor um limite que você não vai conseguir, você vai se sentir frustrado, você vai desistir, você não vai se ver capaz. Então tenta começar com pouco, mas esse pouco vai fazer com que você se mantenha nesse processo e vai naturalizando. E mesmo se você sentir um desconforto ou uma sensação de culpa, saiba que é normal, porque você tem acostumado, né, há vários anos da sua vida, meio que servir aos outros, às necessidades dos outros. Então quando você olha para si mesmo, por mais que seja bom, pode causar um certo sentimento estranho, né? Um novo sentimento. Mas com o tempo ele vai modificando, vai ficando cada vez mais fácil e você vai se naturalizar a dizer o não. Vai ser um hábito, você vai se habituar a isso, vai ficar cada vez mais fácil e você vai tendo ali os benefícios de saber impor seus limites, expressar suas necessidades, olhar para o outro, mas sem esquecer de você. É importante você ter clareza, né, do que você quer e começar a dialogar, se expressar, né, aos pouquinhos. Por exemplo, você com seu parceiro. Talvez a mulher fica nesse esgotamento, né, de tanta tarefa, mas ela não consegue falar para outra pessoa, se expressar de uma forma clara, né, não sempre impondo algo assim muito rígido, né. Então, nossa, amor, né, você pode colocar o lixo, fazer algumas coisas assim para estar te auxiliando também, para você não ficar se esgotada, né? Em relação a alguma amizade, né? Alguma questão sobre sua amiga, porque assim, chega em uma fase da vida, né? Na fase adulta, você não tem a mesma disponibilidade de tempo quanto você tinha na época de adolescente, vamos dizer assim, as pessoas adultas que estão me escutando. Talvez algum adolescente esteja escutando, mas aí tem a disponibilidade um pouco maior. Mas mesmo assim, né? Como hoje em dia tem tanta coisa para fazer que talvez não tenha esse tempo todo para estar doando para o outro. E o legal, quando você tem várias outras atividades, você não fica focando somente em uma área da vida. Então, o legal também é que você não cria também a questão da dependência, né? Eu fico somente dependente daquela pessoa ali, seja de amizade, relacionamento, de pessoas familiares, relacionamentos no geral também, tá? Então, é legal estar tendo essas análises, o diálogo é muito importante, né? Porque talvez algumas pessoas não gostam muito de se expressar, mas como que você vai comunicar com outra pessoa, sendo que ninguém tem bola de cristal, e mesmo se tivesse, não vai aparecer com clareza ali o que você quer. Então esse é o ponto mais assertivo para que você comece a estabelecer esses limites, né, com o outro. E aí, como eu já disse também, em relação à clareza, o que eu quero para mim? Eu quero, por exemplo, talvez você esteja doando tanto para outras áreas, para as outras coisas, que você deixe seus objetivos, seus sonhos de lado, né? Então, eu tenho sonho, vontade de fazer um projeto aqui muito legal, mas eu não consigo, porque eu sempre estou doando para outras pessoas. Tem questão de, por exemplo, às vezes eu quero estudar para algum concurso. E aí, eu estou priorizando muito a minha família. Não que você não tenha que dar essa atenção para sua família, mas você também tem que pensar, neste momento, eu preciso dedicar aos meus estudos, porque senão eu não consigo passar no concurso, né? Então, é também ter esse equilíbrio, assim, no geral, assim, maior para o seu objetivo, mas também não deixando de dar atenção para sua família, né? Exato, ter esse equilíbrio nas áreas da sua vida, fazer um planejamento e realmente conseguir nutrir um pouquinho de cada um desses pilares para não ficar somente em um. Isso é muito importante. E a questão da comunicação é necessário, até porque tem pessoas que às vezes elas deixam de falar para evitar conflito, mas elas vivem em conflito justamente por não falar, um conflito interno. Então, mesmo que isso cause um desconforto, um medo, uma ansiedade, pegue ali, gente, e fale, né? Como eu falei, vai de pouquinho em pouquinho para você não se assustar tanto, para não ser tão desconfortável, mas entre em contato com isso até para você ir cada vez tendo mais facilidade, até porque quando nós vamos praticando algo, nós vamos desenvolvendo, vai ficando cada vez mais fácil, mas não deixe de falar, de expressar. É claro que de uma forma assertiva, né? Não é para chegar
você nunca faz nada, eu tô sobrecarregada, você não presta pra nada. Não é nesse sentido, gente. É realmente um diálogo assertivo, de você expressar o que tá ali dentro de uma forma tranquila e, assim, mais oferecendo, digamos assim, um convite do que uma queixa. Não é pra ficar se queixando, é convidar o outro pra te ajudar, se necessário falar, né, que é porque você está sobrecarregada, mas de uma forma leve, tranquila, sem cobrança, sabe? Sem aquele tom de cobrança, sem alterar tom de voz. Então, tenta realmente até, se você vê necessário, estruturar o que você gostaria de falar. Pensa, escreve, que eu vou falar mais ou menos isso daqui. Também não deixar as emoções aflorarem nesses momentos, assim, esperar, assim, chegar no ponto limite. Eu não aguento mais, esgotei. Não deixar isso acontecer, né? É por isso que é importante estar direcionando as pessoas para que não deixe você deixar as emoções ficar afloradas, chegar no seu limite. Sim. E aí você vai se expressar de uma forma muito errônea. Sim. Vai afetar o outro, né? Vai gerar uma briga, então não é legal. Tem que começar, igual a Bianca falou, em relação pouquinho em pouquinho. E aí você vai começar a analisar melhor e ficar mais fácil, né, pra se expressar. Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado do episódio e que aprendam a estabelecer limites com os outros. Sim, esperamos que vocês tenham colocado esses limites nas relações, tanto no trabalho quanto em casa, com as pessoas que vocês estão próximas, para que vocês consigam realmente olhar as suas necessidades e viver em prol de você e ajudar os outros, mas sem esquecer de você, tendo esse equilíbrio aí.